que creem sem ter visto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podemos sentar um pouquinho para nossa meditação. Algumas considerações sobre a palavra de Deus para nos ajudar a rezar. Os apóstolos estão diante do tribunal romano. E diante do tribunal, a acusação que fazem contra eles é porque eles estão testemunhando que Jesus está vivo. Essa é a acusação. Eles estão falando em nome de Jesus e estão dizendo que Jesus está vivo. Estão ensinando isso no templo, como nós vimos ontem. Estão falando isso abertamente para todas as pessoas. E as autoridades proibiram. Não, vocês não podem falar desse Jesus. Vocês parem de falar deste homem, porque se aqueles que estão ouvindo vocês falarem, acreditarem e fizerem adesão, eles deixarão de observar as recomendações do imperador e também das autoridades. E, portanto, então, as autoridades viam isso como um perigo, como um risco, que ameaçava tirar deles a autoridade. Então, eles proíbem severamente os discípulos de falarem sobre isso. E porque os discípulos não obedeceram às autoridades, às ordens que foram recomendadas, eles de novo foram presos. De novo foram presos. E não só presos, como Pedro joga a culpa da morte de Jesus nas costas dos fariseus. Isso é o que deixou eles muito furiosos. E Pedro, impressionante que ele cita duas testemunhas, conforme a lei de Deus revelada a Moisés, está lá no capítulo 17 do livro do Deuteronômio, versículo 5, a recomendação de que para que um testemunho fosse considerado verdadeiro, era preciso que tivesse duas testemunhas.
E Pedro, sabendo disso, ele recorre a duas testemunhas, que são duas testemunhas imbatíveis, em termos de tribunal, falando no aspecto somente de tribunal. Então, quais são as duas testemunhas? A primeira testemunha é Pedro e os outros discípulos, que são e se tornaram, de algum modo, testemunhas oculares. Eles viram o que aconteceu com Jesus. Eles estavam lá, ainda que à distância, ainda que alguns tenham fugido, mas eles contemplaram todo o acontecimento. E esta é a primeira testemunha, porque eles comprovaram, eles mesmos estiveram presentes e eles podem testemunhar, eles viram. E a outra testemunha que Pedro cita, para dizer que aquilo que ele está falando é verdade, versículo 32, e disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo é, portanto, a segunda testemunha e a segunda testemunha de autoridade para comprovar que aquilo que os discípulos estavam falando era verdade. E a conclusão disso é que quando Pedro cita as duas testemunhas, versículo 33, quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, percebam que a perseguição para com os discípulos não é somente para calar a boca dos discípulos, mas é para impedi-los que eles continuem testemunhando Jesus Cristo. Isso é para nós profundamente desconcertante, porque eu dizia ontem que nós precisamos evangelizar, e que para nós evangelizar é falar de Jesus. Porque a experiência que se tem com Jesus é a experiência que muda completamente o rumo da vida. E a experiência com Jesus ressuscitado nos faz compreender a nossa missão e a necessidade que nós temos de falar de Jesus. Portanto, todo aquele que fez uma experiência profunda de encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada. E transformada a sua vida, ele tem como missão testemunhar. Com palavras, com atitudes e com a vida. Que Jesus está vivo. Que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E essa é, portanto, a missão de todos nós. No Evangelho nós ouvimos a conclusão do capítulo 3 do diálogo de Jesus com Nicodemos. E nesse texto fica evidente a proposta de Jesus e o desejo de Jesus para todos os discípulos de todos os tempos é construir com ele uma intimidade. Intimidade. Por quê? Porque, comparado a todos os homens, Jesus é 100% humano e 100% divino, como nós acreditamos e professamos. Nós dizemos e professamos a nossa fé. Ele é 100% divino e ele é 100% humano. Porém, comparado com todos os outros seres humanos e com todos os outros profetas e servos de Deus que estiveram sobre esta terra, Jesus é infinitamente superior. Então, esta amizade que Jesus está propondo para Nicodemos é uma amizade que é muito mais profunda do que todos os relacionamentos que nós já tivemos. Nós nos relacionamos com diversos grupos, com diversas pessoas. Nós dialogamos, nós escutamos, nós falamos, nós
Conversamos com diversos tipos de pessoas. E o que Jesus está nos propondo para Nicodemos, é que esta amizade com ele deve ser muito mais profunda e muito mais sólida do que todas as outras amizades. Porque ele não é um homem como todos os outros homens. Logo no versículo 31, ele deixa claro isso. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Então, ele já deixa claro o motivo pela qual nós devemos ter essa intimidade e essa amizade com ele. Por isso, a necessidade de adesão. Por isso, a nossa fé, como eu dizia domingo e disse durante essa semana até ontem, é que a nossa fé, ela tem que ser algo profundo a ponto de nos levar a dar esse passo a mais. Diferente das realidades tão somente humanas. Por quê? Porque é uma realidade divina. Aquele que vem do céu está acima de todos, repete o evangelista. E ele dá testemunho daquilo que ouviu. E o seu testemunho, ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, este atesta que Deus é verdadeiro. Então, observamos que, do mesmo modo que nós somos convidados a ter com Jesus uma intimidade, nós observamos também que tem muitos no tempo que nós vivemos que não querem aceitar nem o testemunho da igreja sobre Jesus, nem o testemunho dos cristãos sobre Jesus e nem o testemunho de Jesus sobre Deus. E aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus, não aceitam o testemunho dos discípulos de Jesus, não aceitam o testemunho da igreja sobre Jesus, ainda estão no pecado, como disse o texto de ontem. E estando no pecado, estão em desobediência a Deus e não escutando aquilo que Jesus tem dito no Evangelho. Por isso, escutar a voz de Jesus é muito mais do que escutar alguém que é sábio. Mas escutar a voz de Jesus é escutar a palavra de Deus e se esforçar para obedecê-la como nova criatura, restaurada pela ressurreição de Jesus. Vivificada, fecundada, como eu tenho dito, na ressurreição de Jesus, para ser testemunha de Jesus, onde quer que nós estejamos. Então, busquemos essa intimidade com Jesus. E buscar essa intimidade com Jesus, diferente da dificuldade que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, não dá para fazer amizade com Jesus distante. Estando distante de Jesus, não dá para fazer amizade com Jesus. A amizade com Jesus se constrói na proximidade. Então, para construir essa intimidade e amizade com Jesus, nós precisamos romper a distância. Nós precisamos romper o distanciamento, que não tem distanciamento social. Porque para fazer amizade com Jesus, como é que vai fazer amizade com Jesus distante? E qual é os passos que nós temos que dar para nos aproximar mais de Jesus? Nós precisamos descobrir. De que maneira nós fazemos isso? Quais são os elementos que nós temos para nos ajudar a esta intimidade? Nós temos que descobrir. A igreja, como mãe e mestra, oferece-nos inúmeras possibilidades. A gente precisa saber aproveitar essas possibilidades para nos aproximar de Jesus e viver com Ele esta amizade. Então busquemos ser amigos de Jesus para construirmos juntos, neste mundo conturbado, o reino de Deus e trazer a esperança para todos os corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.